Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês uma obra belíssima, um clássico da literatura zoológica, Animais da Terra, do Reader's Digest. Esse livro foi editado no final da década de 70, mais precisamente em 1977. E a proposta aqui é apresentar toda a diversidade, de uma forma bem sucinta, é lógico, sobre os diversos biomas existentes no planeta Terra, traçando um comentário de como as espécies se adaptam ao ambiente e como que é a relação entre elas. Bem, fazendo um pequeno parênteses aqui sobre a história desse livro aqui, né, de como que eu tive contato com essa obra. No final da década de... Não, no início da década de 90, eu tive a oportunidade de ver esse livro no Sebo, em São Paulo. Na época eu era um estudante. Quando eu bati o olho nessa obra e dei uma pequena folheada, foi amor à primeira vista. A qualidade das fotografias, as informações contidas no livro, e na época, né, como eu costumo dizer, década de 80, de 90, o acesso às informações eram mais restritos. E quando eu bati o olho nessa obra aqui de um único volume, tratar de tanta coisa ao mesmo tempo, de uma forma resumida, realmente ali me atraiu a atenção na hora. Só que, fazendo jus aí a situação de boa parte dos estudantes da época, não sei hoje se continua assim, mas acredito que continue, né? Faltava o dinheiro para comprar a obra. Aí eu deixei passar. Quando eu tinha o dinheiro para adquirir o livro, fui na Sebo que eu tinha visto, mas não achei mais. E essa obra ela não é fácil de ser encontrada. Você pode procurar ela em alguns sebos pela internet, você vai ver que ela não é muito fácil de ser encontrada. E eu demorei quase 20 anos para encontrar ela fisicamente em outra sebo. Aí eu já tinha o dinheiro, não pensei duas vezes, adquiri a obra. Ela está num estado relativamente bom. Ela só tem uma marcação aqui nessa capa, infelizmente, né? A conservação não foi tão boa. Ela perdeu um pouquinho aqui de qualidade na capa, mas o miolo dela está muito bom. O que, bem, já é um livro raro, encontrar em bom estado é mais raro ainda. Eu encontrei um livro relativamente num estado muito bom. Vocês vão ver que é uma obra que está à frente do seu tempo. A proposta deles é apresentar um tema muito vasto de uma forma concisa, aliando textos bem resumidos a esquemas fotográficos e esquemas artísticos. Coisa que só se tornou, vamos dizer assim, em diagramação de livros, só se tornou muito comum no finalzinho da década de 90 e pós-ano 2000. E eles fizeram essa proposta no final da década de 70. Por isso que eu acho que esse livro, nesse aspecto, ele foi extremamente inovador. E vocês vão ver que é um livro que, quando você está se dedicando a um tema, por exemplo, você vai dedicar à zoologia, é um daqueles livros assim que é paixão à primeira vista e faz você acender a lâmpadazinha da curiosidade na sua cabeça para descobrir mais. É um livro assim de extremo incentivo para que você busque mais informações e se aprofunde no tema. Eu espero que vocês gostem da Espiadinha Selvagem. Se você está aqui pela primeira vez no canal, considere se inscrever. Toda semana trazemos alguns comentários sobre livros e sobre a importância de cultivar um hobby e desenvolver o hábito da leitura. E para todos aqueles que estão inscritos, meu muito obrigado, e saiba que todos vocês incentivam muito para que a gente continue aqui no nosso trabalho, sendo uma sementinha de mudança aí no nosso país, que realmente está precisando de mais leitores, ok? Vejo vocês aqui na Espiadinha Selvagem dos Animais da Terra. Até lá! Olá, comunidade selvagem! Vamos começar aqui a nossa espiadinha selvagem sobre a obra Animais da Terra, do Reader's Digest. E olha que a guarda aqui já começa com uma imagem muito bonita aqui do antílope girafa, ou Gerenuk. Há uma outra capa, uma contracapa aqui do macaco japonês, o expediente da obra.
Aqui é o pequeno índice da obra, onde ele vai indicar aqui todos os biomas terrestres que são visitados no decorrer do livro. Há um prefácio aqui, e aqui realmente começa a obra. Há uma pequena introdução aqui, fala sobre várias coisas, né, que caracterizam os biomas da Terra, algumas características, tais como pluviosidade, latitude, etc. E começa aqui com as regiões polares. Geralmente os capítulos começam com uma fotografia que dá um enquadramento, né, de uma paisagem, de um animal típico ali daquela região que está sendo retratada, e um título aqui introdutório. Vocês vão perceber que a obra ela é muito boa nessa questão, né, de trazer os registros fotográficos mesclado a diversos textos. Isso é muito interessante. Então, dentro, por exemplo, da região polar, ele vai traçar, né, vários comentários sobre a flora polar, as adaptações dos animais ao frio, e aí ele traz exemplos, né, de vários animais presentes ali na região polar. Então, isso foi uma das coisas que mais me atraiu quando eu tive contato com a obra, porque em um simples livro você tem uma visão geral de vários ambientes do mundo e de uma quantidade enorme de animais ali que habitam aqueles ambientes, né? E nos dá assim uma clareza maior da diversidade da vida, né? Nos diversos habitats da Terra. Também há que se destacar, né? Como eu frisei no comentário inicial, como que a gente percebe assim a qualidade fotográfica da obra na época, como elas são bem diferentes, né, na questão do enquadramento, da nitidez das fotografias, em relação às obras que a gente tem, as obras mais recentes. Isso não tira, muito pelo contrário, não tira o brilho da obra, porque mostra, né, como que foi a evolução tecnológica e como que ela influencia hoje na diagramação dos livros. Como eu falei para vocês também, se vocês tiverem contato com várias obras ali da década de 70, década de 80 e até um pouquinho da década de 90, vocês vão ver que a carga de texto nesses livros ela é muito grande. Aqui a carga também, ela não deixa de ser grande, muito pelo contrário, é um livro assim bem sucinto, não deixa assim aspectos importantes, né, de fora da discussão, mas são textos bem resumidinhos, você lê muito fácil, tem sempre dentro, né, de cada página as subtítulos que, vamos dizer assim, quebram a leitura continuamente e você não se sente cansado a fazer essa leitura. Então isso é muito interessante. Existem, além das fotografias, também muitos esquemas artísticos representando uma determinada característica do ambiente, né? Faz alguns comentários não só sobre os animais, né? O forte aqui são os animais, mas ele também faz toda uma contextualização sobre o tipo de vegetação presente em cada ambiente. Isso é muito legal. Dá um conhecimento mais completo, né, de como que os animais eles se adaptam àquele ambiente, quais são as características que prevalecem dentro de um bioma e que na verdade influenciam não só a forma da evolução de cada espécie, mas influencia também, né, o comportamento intraespecífico, ou seja, dos indivíduos da mesma espécie, assim como a interação, né, desses animais com os demais. Ele não deixou nada de fora. Há um capítulo aqui interessante sobre a região africana, ali das estepes e pradarias. E olha só a quantidade de animais aqui que são retratados, gente. É muito grande. Assim, é uma obra que, por exemplo, dependendo da enciclopédia ou do livro que você vai pegar, você, para ter uma noção dessa diversidade de animais aqui, você precisaria de vários volumes. E está tudo condensado aqui num volume único, com fotografias belíssimas e um texto muito interessante. Eu vou dar mais uma passada, vamos dizer assim, um pouco mais rápida na obra, porque ela é muito extensa, mas já deu para vocês perceberem aqui como que ela está estruturada. Então ela vai passando por diversos biomas ao redor do mundo, separado por continentes. Aqui, gente, uma coisa muito interessante.
essa fotografia aqui, ó, na década de 70, década de 80, é um documento muito raro. É de uma águia dos macacos filipinas. Até hoje não se tem muito registro dessa ave na natureza. Então esse livro aqui, ele tem um mérito muito grande, até mesmo de trazer algumas espécies que até hoje elas são bem difíceis de ver na natureza. Deixa eu dar mais uma avançada aqui. Olha só, aqui um capítulo só sobre aves semiaquáticas. Aí ele faz uma discussão sobre adaptações dessas aves. Aqui, por exemplo, ó, ele traz toda a estratificação das diversas espécies de garças que não competem entre si, porque cada uma delas faz as suas atividades em profundidades diferentes ali nos corpos de água. É muito interessante. Bem, fechando toda a parte aqui dos biomas, há uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena parte sobre alguns insights sobre evolução, né, sobre o passado, presente e futuro da vida animal. Ele não aprofunda muito nessa questão da evolução dos animais, ele só dá, assim, vamos dizer, uma pincelada muito breve sobre a evolução dos seres vivos, né, desde os mais simples até os mais complexos. Esses diagramas aqui são pintados, muito interessantes, muito bem detalhados, principalmente se você considerar o que a gente tinha na época, né, no final da década de 70. Algumas representações de fósseis aqui, elas, pelo conhecimento que nós temos hoje, existem algumas incoerências, o que é normal, mas como eu disse também, é interessante a gente ver toda a evolução que nós tivemos, né, dentro do conhecimento ali da área da evolução e de zoologia. Ao contrário, em vez de você ver isso daqui como uma obra datada, pense que você está mergulhando na história da ciência, o que é muito legal. Aqui ele traz um breve resuminho sobre a etologia, né, que é a ciência do comportamento animal. Ela teve uma explosão muito grande no final da década de 90 e, na verdade, no final da década de 90 ela foi redescoberta e teve um aprofundamento, né, sobre vários estudos de comportamento animal. É muito interessante. Aqui, um breve comentário sobre os animais e sua influência na arte. Traz algumas observações aqui sobre animais em perigo de extinção. E no finalzinho, um diagrama de como está estruturado o reino animal. Também há uma parte que, em determinados aspectos, ela está um pouquinho datada, porque com o advento dos estudos aí genéticos e aprofundamento ali das relações, né, entre os seres vivos, tomando como base as evidências genéticas, algumas classificações elas foram revistas. Mas isso também aqui não tira o mérito da obra, vale assim pelo grau artístico. Se vocês verem aqui, ó, são pinturas em preto e branco, mas com um nível de detalhamento muito bom e que ajuda também a compreender de uma forma bem simples, né? Principalmente em filo, na questão dos filos, né? A classificação mais em alto nível, dá para a gente ter uma ideia aí da diversidade da vida no nosso planeta, ok? Como eu falei com vocês, não é uma obra muito fácil de ser encontrada em sebos, mas se você gosta do tema e tiver oportunidade, não pense duas vezes. Adquira esse livro aqui, vale muito a pena. E como eu falei com vocês, não é muito fácil de ser encontrada não, ela é bem difícil. Eu espero que vocês tenham gostado dessas piadinhas selvagens e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!